Muito buenos dias, hermanos. Esse martes frio, dia 24, mais gris que me barba. Dia 24 de dezembro do ano 2024. Estamos terminando el ano e hoje vamos celebrar Noche Buena la noite. E tá frio, pero não neva, porque acá es el sur del mundo, não? Estamos na parte sul. E na parte sul se supõe que é verano. É nessa fecha, não? Pero tá sendo um frio bastante considerável hoje, não? Com chuva e tudo mais. Pero eu quero falar desse tema aí, o pastor é irônico, não? Hasta los magos encontrar el caminho. E tu vais encontrar o caminho? Vamos falar um pouco de texto hoje. Será um pouco textual, nesse sentido de que vou falar de los magos e de texto em si, não de la estrela, e vou até focar nos magos, pero o tema central é o caminho, não? Eles encontraram o caminho. O caminho que é, Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, e nadie vai ao Padre se não for por Jesus. E nós, pastor, eu sou cristiano há muitos anos, eu já sei disso. Orro que vós te ouvidas. Eu me ouvido. Nós outros buscamos outros caminhos às vezes. Nós outros buscamos outras formas de chegar a Deus. E nos olvidamos que chegamos a Deus por meio de Jesus. Não há outra maneira de chegar a Deus senão por meio de Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade, a única verdade é a vida. E hoje estamos pintando muitas verdades, muitos Jesuses que não é o Cristo verdadeiro, é o Messias revelado para nós outros. Não? Então, o que temos que ter em conta é que estes magos, vamos pôr aí, quando Jesus nasceu em Belém, de Judeia, nos dias de Herodes, vieram do Oriente a Jerusalém, uns magos, um mago, Lorena Valera diz mago, se querer ver, sábios, habla la NVP, la PDT, habla sábios também, não? La Deus habla hoy, habla acá. Quizá essa tradução seria a melhor, que se dedicavam ao estudo das estrelas, aunque Lorena Valera não está errada, porque é mago. E José eram magos também. Por quê? Porque traduz como mago, não? O que? Uns magos? É o que? Era macumbeiro isso daí? Que José era hechiceiro? Não. Não e sim. Pero vamos falar sobre isso. Não? Dizendo, onde está o rei de los judíos que ha nascido? Porque sua estrela hemos visto no Oriente e venimos adorar-lhe. Não vou falar do rei Herodes, esse louco doido que morreu, esse maluco, falando em português, não, maluco, doido, louco, é tudo no mesmo em português. Esse louco que morreu, graças a Deus morreu, não? Graças a Deus ele morreu, pero que perseguiu a Jesus e quis matá-lo. Vamos falar um pouco de mago. Eu diria que sim, que não. Por quê? Porque nesse momento da história, a astrologia, nesse momento da história, há 100 anos, menos de 100 anos, a astronomia ganhou seu lugar realmente bem acadêmico e se separou da astrologia, não? A astronomia, para quem não sabe, aí é o estudo das estrelas, dos astros estrelares, não? De los corpos celestes, o Sol, da Luna, dos planetas, das estrelas, das galáxias, de qualquer manifestação que se dê no cielo, não? Estuda aí a aurora boreal, estuda meteoros, não? Meteoritos, cometas, qualquer coisa, luz que passa afora, não, do planeta Terra, no cielo, não? Eles se dedicam a estudar, os astrônomos. E os astrólogos vão já saber que signo sou, não? A gente queda com essa coisa de signo. Vamos parar com essa pabada de signo, de prognóstico, não? Porque isso já entra no campo de la
hechiçaria, não? De que signo sou, pastor? Nem vou dizer a festa de meu nascimento, não, senão os irmãos vão sacar a conta. Bueno, se sacar a conta não era hermano, é primo, não? É, a astronomia já é muito falha, aunque pareça não verdade, alguns temas verdade, e mirar que é igual, hein, me parece, porque passa isso comigo, e dizem que desse signo tal passa isso e isso, que é igual, é certo que nós outros somos seres humanos, e por seres seres humanos, compartilhamos muitas características, não? De humanos. Então, vocês separando os humanos por características, como isso, inclusive os psicólogos, não hablando de los temperamentos, vai ver que há pessoas que compartem os temperamentos. E aí agruparam em grupo de los zodíaco e tudo mais. Isso não é de Deus. E o prognóstico não é de Deus. Não, o sentido de observar que as pessoas são parecidas, isso sim pode ser de Deus, porque é uma maneira de ver o ser humano, não? Realmente somos parecidos, porque todos somos irmãos, ao final, todos somos filhos de Deus, ou por adoção, porque creemos em Cristo, ou porque somos criaturas de Deus, não? Aí uno vai poder, não, o hijo é o que... Tá bem, eu estou falando no sentido general de criação, que todos somos obras da criação de Deus, tá bem? Se você não quiser usar a palavra hijo, não use, o problema é tuyo, vamos parar com tudo isso, o canal acá é para bem dizer. E para dizer, hoje falando dessa certa ironia, porque até os magos encontraram o caminho. Então, se os magos nesse momento, eles estavam dedicados ao estudo das estrelas, sim. Eram científicos, sim. Eram sábios, sim. Também, como diz outras versões aqui da Bíblia. Na verdade, eles eram sábios, eles eram entendidos nos estudos dos astros, eram científicos, sim, também. Pero também eram magos, também eram hechiceiros, não? Eles também, porque quedavam uma coisa sola, não? Quedava uma coisa sola o estudo de los astros. Da mesma maneira, quando uma pessoa vai estudar, às vezes, nas carreiras que são mais humanas, não? Ou qualquer carreira, às vezes cada um tem seu credo, sua religião, sua maneira de ver o mundo, não? Então, o que nós outros temos que entender nesse texto, primeiramente, é que eles não eram, vamos dizer, cristianos. Claro, pastor Jesus tinha acabado de nascer, não. O que quero dizer é que não era del povo de Deus e não era, vamos dizer, servidores de Deus. Ao menos entendemos assim. Aunque eles nos ensinam muito mais, nos ensinam de um Jesus transcendental, não de um Jesus solo de los judíos, porque a Bíblia nos ensina isso. Se pararmos para pensar, não, um Jesus de todos, não, de todos os gentiles, de todas as gentes, de todos os pueblos. E eles vão e nos ensinam que até os magos, que para nós outros, julgando eles de fora, eram pessoas del Oriente, do mais allá, eles centravam muito o mundo aí, o mundo era aí o Oriente Médio, não? E seus vizinhos, no mais. E o Oriente eles tinham como lugar muito lejano, por suposto, não havia avião, não havia veículos de largo viagem, não, que pudera dar um largo viagem, salvo los barcos, pero los barcos até onde sabemos, não, e de onde vemos, observamos, eles só caminham sobre a água, não? E nessa região para já não tinha água. Hoje eles já, depois de um tempo eles sabiam que podiam ir por Mediterrâneo, por outro lado, volver para Bassar Barro e aí para Ásia, pero antes eles não, se vê que não haciam largas viagens assim, não? Aunque aí no Mediterrâneo, iba de Israel a Roma, vemos nos relatos bíblicos que nesse momento já ia. Pero vocês sabem a história, depois de 1500, mais ou menos aí, 1500, os navegadores se arriesgaram e mais lejano, não? Porque antes tinha o pensamento que a Terra era
Bueno, antes tinha o pensamento, e a gente que pensa isso todavia, não? Que a Terra era plana, que vai chegar um momento, a embarcação vai cair, toda essa história, que depois ustedes googleiem aí essas pabadas se querem saber dessa informação, pero bueno. Eu quero falar de los magos. Os magos encontraram o caminho, viram na estrela de Jesus, porque vimos sua estrela. Não, vou pôr cá com outro color. Então, se não era qualquer estrela, não, era uma estrela diferente. Eles observando, estudando os astros, não, os corpos celestes, eles se deram conta de que havia uma estrela diferente nesse dia. E quiçá, eles já calculavam nessa época, já podiam fazer alguns cálculos e muito precisos de das manifestações astronômicas, não, como os eclipses e a avistação de planetas em cada lugar distinto, não? Eles já possuíam uma tecnologia de observação muito boa. Imagina que o céu naquela época, inclusive, eu sempre conto essa história, não? João, uma vez, subindo já as montanhas entre Rio de Janeiro e Espírito Santo, que é uma outra província, já em Brasília, eu tive a bendição, não? De subir uma montanha e subir a montanha com alto, não? Porque tinha uma certa ruta nessa montanha, porque aí está a companhia de água, não? Sacava água dessa montanha. E chegou lá, a parte de arriba não tinha luz nenhuma. Lá na montanha assim não tinha luz, não tinha nada de eletricidade. Ou seja, então você não tinha luz. E quando apagava a luz del alto toda, apagava todo, e mirava o cielo, e eu barquei, parecia que se podia agarrar a estrela com a mano, não? As estrelas. Imagina nessa época, não? Estou falando de há 10 anos atrás, 14 anos atrás, quando eu fui aí, 15 anos atrás, estou quedando viejo, bastante anos atrás, não? Quando eu fui aí. E me vindo textos bíblicos como esse, a estrela de Jesus, me vindo quando Deus habla a Abraão, mira as estrelas, e eu pensava a ver, e quanto mais eu mirava para o céu, assim, mirava assim para o céu, quanto mais eu mirava, parecia que as estrelas veniam arriba minha e se llenava mais. E dava para observar tanta coisa com os olhos, não, sem nenhum aparato, sem binóculo, sem como é que é, telescópio, sem nenhum aparato tecnológico. O que quero dizer com isso? O que queremos dizer com tudo isso? Que até os magos encontraram o caminho de Jesus. E agora, falando um pouco do caminho para terminar, que já hemos visto acá que os magos, mais allá de estudiosos, não, de los astros, eles também eram, de certa maneira, religiosos, hechiceiros, tinham seu pensamento, sua doutrina, sua maneira de ver, pero Deus chamou a todos os povos. Deus é Deus de todos, não é Deus só de los judíos, é Deus de los gentiles também. Isso o Senhor Jesus explicou, deixou muito clarito e depois ele dijo, não, para os seus discípulos ia predicar em todo o mundo. E eles encontraram um caminho. Agora vós, com a palavra de Deus, congregando-se em uma igreja, encontre o caminho do Senhor hoje. Viva hoje o caminho do Senhor. Esse texto muito propício para predicar hoje, mas já de que não estou nem focando na estrela de Jesus, em Jesus, que vamos falar do nascimento de Jesus, pero sino que estou focando realmente em la comunhão com a família, não? Na comunhão com os familiares. Haga tu mejor hoje, não? Ponga onda. Pastor, pero não sabe como são meus familiares. Aí não sabe como são dormir. Não hablo mal de nadie, não penso mal de nadie. O que vós tem que ser é suportar
Isso é amar, não? Isso é manter a comunhão, manter bom ânimo, suportar. Só um dia, desfrute esse dia, bendiga esse dia, sede bendição nesse dia, busque a reconciliação nesse dia, busque o amor, busque a paz, a santificação e a paz, sem la qual nada verá o Senhor. A paz com Deus, andar em paz, andar em bendição, andar em glória, não? Realmente isso, andar em glória, andar com o Senhor Jesus, andar de boa gana, de boa dádiva, tudo que vai ser dito melhor hoje. Vais a ver que vai ter um Navidad esplêndido, maravilhoso, porque o Navidad é isso. O Navidad deveria ser celebrado todos os dias. Jesus nascendo em tua vida, Jesus nascendo no hogar, Jesus nascendo entre a gente. É Jesus realmente brilhando, sua estrela brilhando sobre nós outros. Que Deus los bendiga muito. É Jesus dando esse caminho, essa direção. Que Deus los bendiga muito. Suscreva esse canal, deixa aí tu like, compartilha na rede. Que Deus los bendiga hoje. Tenha Navidad esplêndido, hermoso. Acordando-se de principal, de Jesus, ser como Jesus hoje. Tchau, tchau.